Hoje é sábado, 29 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Quais jogos nós, torcedores botafoguenses, precisamos olhar nesta rodada? Fizemos a análise desta rodada na última segunda-feira, mas muitos vídeos já aconteceram aqui no canal e com certeza, pelos fatos que ocorreram nessa semana, o torcedor esqueceu um pouquinho do que pode acontecer nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Quais aqueles jogos que temos que ligar o nosso secador? É importante a gente saber disso, porque, se Deus quiser, iremos vencer amanhã a equipe do Coritiba e esses nossos adversários diretos eles tropeçarem, ponto positivo para o nosso Botafogo, já que a nossa vantagem ela pode abrir mais um pouquinho neste Campeonato Brasileiro. Além disso, chamei meu amigo Felipe, da FBTV, para falar se o Matheus Ponte é ou não um bom reforço para o Botafogo nesta temporada. Vejam aí tudo nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Aquela dica marota, moleque serelepe, entre agora na Estrela, QR Code tá aqui em cima, link do meu Instagram aqui no primeiro comentário, lá no meu Instagram, na bio, vocês encontrarão o link da Estrela para vocês clicarem e poderem fazer aquele cadastro importantíssimo, né? Faça o cadastro na Estrela. Quem faz, não reclama e curte bastante. Entre lá agora na Estrela. A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro começará hoje com a partida entre Santos e Fluminense no estádio do Maracanã. A equipe das Laranjeiras, que perdeu seu último jogo no Campeonato Brasileiro, caiu para a 7ª posição com 25 pontos. Nesse momento o Fluminense está a 15 pontos do Botafogo. E o que acontece? Hoje é um jogo meio que de vida ou morte para o Fluminense, se eles ainda sonham com uma possibilidade bem remota de um título brasileiro. Porque irão enfrentar o Santos, que tem 17 pontos. A equipe da Vila Belmiro entrará pressionadíssima no Maracanã. E esse jogo de hoje é meio que uma final para a equipe das Laranjeiras, que também tem a cabeça na próxima fase da Copa Libertadores da América. E essa rodada é importante, né? Porque muitas equipes terão jogos pelas competições internacionais. No caso do nosso Botafogo, nós teremos na próxima quarta-feira jogo contra o Guarani do Paraguai no estádio Newton Santos, e outras equipes também terão confrontos pela Copa Libertadores da América. Eu irei alertá-los em relação a isso. Voltando aqui para a tabela. Então, Fluminense e Santos, claro, o melhor resultado seria uma vitória do Santos, ou até um empate mesmo, né? Mas acho que uma vitória do Santos seria maravilhosa. Mas se a equipe da Vila conseguir segurar o Fluminense, pelo menos com empate, estaria de ótimo tamanho. Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Atlético Paranaense é favoritaço com o jogo que acontecerá na Arena da Baixada, e a equipe de Curitiba tem o pensamento também na Copa Libertadores da América, já que na próxima terça terá um jogo na altitude da Bolívia, enfrentando Bolívar. Então, qual o Atlético Paranaense que irá a campo hoje? Um Furacão que vai poupar jogadores ou um Furacão titular? O Cruzeiro não tem competições, né, sul-americanas, voltou da segunda divisão e com certeza vai com aquilo que tem de melhor para enfrentar a equipe rubro-negra paranaense. Nesse jogo, eu aposto numa vitória do Atlético Paranaense, mesmo se poupar os seus jogadores, ainda mais jogando na Arena da Baixada, mas se o Cruzeiro conseguir pelo menos o empate, estará ótimo. Mas visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, onde nós enfrentaremos o Cruzeiro, como a fase da equipe celeste não é positiva, tem 22 pontos, se eles tropeçarem hoje, olha, a tendência é que eles entrem muito mais pressionados na próxima rodada do Campeonato Brasileiro e o Mineirão não esteja com um grande público para enfrentar nossa equipe no próximo final de semana. Internacional e Cuiabá, o jogo ali de duas equipes que estão no meio de tabela, o Inter com 23 pontos, o Cuiabá com 22, é um jogo que não tem interferência para nós, assim como Corinthians e Vasco da Gama, jogo sem torcida lá na Arena Itaquera. Depois, dois jogos de duas equipes também que estão ali no meio de tabela, Fortaleza e Bragantino, e encerrando o dia, Flamengo com 28 pontos e Atlético Mineiro com 21. O Galo e o Flamengo jogando partidas talvez com os olhares também na Copa Libertadores da América. O Galo vai com aquilo que tem de melhor, ainda mais que passa por um momento horroroso, não venceu ainda com o Filipão como técnico, e o Flamengo terá um jogo na próxima quinta-feira pela Copa Libertadores da América contra o Olímpia no Maracanã. São Paulo muda direto o time, não tem como a gente cravar qual Flamengo vai a campo, mas deve colocar um time forte contra o Atlético Mineiro. Se o rubro-negro não vencer, maravilhoso. Se o Atlético conseguir uma vitória, excelente,
porque o rubro-negro continuaria com 28 pontos e o Botafogo teria amanhã a possibilidade de abrir mais 3 e colocar 15 pontos em cima da equipe da Gávea. Seria o melhor resultado. Vamos torcer que o Filipão consiga fazer a sua equipe jogar um grande futebol e tirar pontos da equipe da Gávea. Amanhã nós teremos às 11 da manhã Bahia e São Paulo. São Paulo está ali com 25 pontos, é uma das equipes, né, na casa do 25, como São Paulo, Fluminense e Bragantino, são as 3 equipes com 25 pontos. E o Bahia ali na zona de rebaixamento. Curiosidade, né, serão nossos 2 primeiros adversários do retorno do Campeonato Brasileiro. No mesmo horário do jogo do Botafogo, América Mineiro, que está em viés de alta, tem jogado um bom futebol contra o Palmeiras. Ambas equipes serão jogos pelas competições sul-americanas no meio de semana. O América tem poupado seu time na Copa Sul-Americana e a tendência é que poupe seu time pensando no Campeonato Brasileiro. O São Paulo também tem jogo pela Copa Sul-Americana no meio de semana. E o Bahia não. Bahia subiu para a primeira divisão esse ano, então não terá jogo no meio de semana. E o Palmeiras tem jogo contra o Atlético Mineiro no meio da próxima semana. Agora a gente vai entender o que o Abel Ferreira e a diretoria do Palmeiras estão pensando para a temporada. Por quê? É um jogo no mesmo horário do Botafogo, eles não sabem o que vai acontecer com a nossa partida, e hoje a diferença está em 12 pontos entre Botafogo e Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras não vá com aquilo que tem de melhor, já que o foco e o alvo principal deles deve ser o título da Copa Libertadores da América. Eu não acredito que nós tenhamos um Palmeiras 100% titular. Aquele jogador que estiver um pouco mais desgastado, talvez o Abel Ferreira poupe, já que o título brasileiro ficou um pouco distante para a equipe palmeirense. Às 16 horas também o nosso jogo contra o Coritiba. Não tem que falar, a gente tem que vencer esse jogo de qualquer jeito. E fechando domingo, Goiás e Grêmio, jogo lá no estádio da Serrinha. O Goiás também em viés de alta. Venceu a sua última partida e empatou a penúltima, né? E perdeu para o Santos uma partida há 2 rodadas no Campeonato Brasileiro em que não mereceu perder, né? Foi assaltado a equipe do Goiás. E o Grêmio não terá jogo no meio da próxima semana. O Goiás terá a Copa Sul-Americana, mas eu não acredito que pelo posicionamento que a equipe goiana está na tabela de classificação, hoje o Goiás está ali com um ponto acima do Z4, que eles poupem jogadores no Campeonato Brasileiro. Acredito que o Goiás vá com aquilo que tem de melhor e o Grêmio também. Claro, um empate ou uma vitória do Goiás seria excelente para o Botafogo, já que o Grêmio é a única equipe que tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, assim como o Corinthians, e a diferença, se eles vencerem, entre Botafogo e Grêmio ficaria em 8 pontos. Se eles não ganharem, a gente pode abrir 14 pontos para cima do Grêmio e com esse jogo a menos ficar em 11 pontos, caso eles vençam a equipe corintiana. Eles não secam, a gente também tem que secar. É o futebol, seca de lá, seca de cá, e vamos torcer que o Botafogo, principalmente se os resultados não forem favoráveis pra gente, que nós consigamos, dentro das 4 linhas, fazermos o nosso resultado. Que nada importa a gente secar os outros se a gente não fizer a nossa parte diante da equipe do Coritiba, amanhã às 16 horas no Newton. Mas comentem aqui, vocês vão secar muito ou vão secar moderadamente? E também aproveitem e deixem o like, inscrevam-se e compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. E eu chamo agora o meu querido amigo Felipe, da FBTV, falando um pouquinho sobre o novo reforço do Botafogo, o Matheus Ponte. É ou não uma boa contratação? Fala aí, Filipão. Fala, galera alvinegra ligada no canal do TF. Aqui quem fala é Felipe Barros, sou responsável pela FBTV. Estou a convite do meu amigo Thiago Franklin para falar um pouquinho sobre o Matheus Ponte, lateral direito que está chegando para reforçar o Botafogo. Estou num cenário um pouco diferente, não estou no Rio de Janeiro, mas pedido do meu amigo TF é sempre uma ordem. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o novo reforço do Botafogo. Bem, pessoal, o Matheus Ponte é um lateral que se destacou muito na Copa do Mundo Sub-20 pelo Uruguai. É um jogador que profissionalmente pelo Danúbio, seu ex-clube, agora não tem assim muita minutagem, é um lateral que tem muita experiência ainda como profissional. Se não me engano, ele não tem nem ainda 40 partidas completadas desde que saiu da categoria de base do Danúbio, mas foi um cara que se destacou muito pela seleção uruguaia Sub-20. É um lateral que ainda não demonstrou pra gente muito potencial ofensivo. É um cara que se caracterizou por enquanto por um jogo mais consistente no momento sem bola, um cara que trabalha bem a construção, fecha bem a linha de defesa, é um cara que tem muita margem para evolução. Eu não sei se Matheus Ponte tem potencial ainda em 2023, por exemplo, para ser um lateral titular do Botafogo. Eu ainda acho que ele vai ter que galgar alguns parâmetros, como diria o Tite, para poder alcançar essa maturidade, uma experiência um pouquinho maior. Mas pensando no médio e longo prazo, acho que é um grande reforço para o Botafogo. Pensando no momento atual, 2023, é um cara para fazer um contraste interessante com o de plástico, é um cara um pouco mais ofensivo, ele tem uma característica, mais defensiva. Então acho que assim, para 2023, talvez o pessoal tenha que aguardar um pouco, ter um pouco de paciência. Acho que é um cara que ainda não está 100% pronto para chegar, por exemplo, no líder
do Campeonato Brasileiro e são protagonistas. Mas pensando em médio e longo prazo, ótimo reforço que o Botafogo está fazendo. O Matheus Ponte era extremamente bem recomendado em vários cenários, né, de categoria de base, de scouts, pelo mundo todo. Um jogador que chamava a atenção do mercado não só brasileiro, como europeu. Um jogador assim que eu gosto muito, mas temos que entender que nem sempre aqueles caras que performam muito bem na categoria de base conseguem brilhar no futebol profissional. A princípio, uma aposta do Botafogo, não é um jogador completamente pronto, mas que eu acho que para o modelo atual do Botafogo faz sim bastante sentido. Essa contratação provavelmente vai começar a performar em alto nível a partir de 2024, 2025 talvez, tá bom? Lá no meu canal na FBTV tem um scout completo do jogador com os números, como profissional, mapa de cruzamentos completo, enfim, aquele conteúdo que você já sabe. Depois corre lá na FBTV, deixa o likezinho, comenta que veio do canal do TF, que eu também deixo aquele likezão, beleza? Um grande abraço a todos, nos próximos scouts do Botafogo, espero que ainda em 2023 a gente volta aqui para falar um pouquinho mais. Valeu! É isso, tamo juntos, valeu Filipão, entre lá na FBTV, parceiraço aqui do canal, sempre que o Botafogo tem reforço ele está aqui, com certeza ele vai voltar ainda dentro dessa janela de transferências falando mais sobre os reforços do nosso Botafogo. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Volto, com certeza, ali no início da tarde com o nosso Almoço com TF. Beijo, tchau, tchau e fui. Fogo, respeitem lá a estrela solitária. Valeu, fui.